Muitas vezes eu não sinto a presença de Deus, eu não escuto Deus. Nesta terra nós também vamos passar pelas perdas, as vitórias e as perdas. O tempo de perda na sua vida não é que Deus não está com você. Quando nós estamos na prova, muitas vezes a gente questiona Deus. Mas isso faz parte do tempo de espera na nossa vida. E que você não tenha medo das provações. Que você não tenha medo de esperar o tempo de Deus. O silêncio faz com que a gente possa meditar a nossa própria vida. E muitas vezes nós questionamos a nossa própria existência. Então, quando nós estamos na prova, muitas vezes a gente não entende. E acaba sendo um momento de provação na nossa vida. Esse homem que foi muito abençoado por Deus, mas que de uma hora para outra começou a perder tudo. Deus permitiu que esse homem passasse por um grande período de provação. Veja, Jó capítulo 1, versículo 21. Disse Jó: nu saí do ventre de minha mãe e nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó está relatando um fato de perdas. Por que não morria ainda no seio materno ou perecia ao sair das entranhas? Jó questiona o seu nascimento. Jó questiona a sua vida. O que estou fazendo aqui? Por que estou aqui? Então, diante da provação, quantas vezes a gente questiona a nossa própria existência? Quantas vezes nós questionamos o porquê que aquilo está acontecendo? Jó capítulo 7, versículo 20. Se pequei, que mal te fiz, ó guarda dos homens? Por que me tomastes por alvo e me tornei pesado para ti? Quando a gente sofre, a gente questiona a Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Então, na hora da provação, na hora desse tempo de espera na nossa vida, nós muitas vezes questionamos a nossa própria existência, mas nós muitas vezes questionamos a Deus. Parece que pessoas más estão se dando bem e eu que sou um homem bom estou me dando mal. E por que eu sou tratado desta forma? Será que eu cometi algum pecado? Será que eu estou passando por um castigo de Deus? Meu irmão e minha irmã, na hora da provação são tantos os questionamentos. Veja que Jó não tem respostas. Silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Então, muitas vezes na vida nós queremos uma explicação, mas nós só encontramos o silêncio. Amado irmão e amada irmã, essa é muitas vezes a nossa vida. Relatando a vida de Jó, estou relatando a vida de muitos de nós. Nós não somos capazes de compreender todas as coisas. Nós não somos capazes de compreender os planos de Deus. Nós não somos capazes de compreender os desígnios de Deus. Nós precisamos esperar no tempo certo, na hora certa. Deus vai falar, Deus vai dar respostas, se Ele quiser, como Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Então, do seio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta: quem é este que obscurece a providência com discurso sem sentido? Como é que você vai entender a minha providência, Jó? Jó, como é que você vai entender os meus caminhos? Então tome cuidado. Eu e você precisamos tomar cuidado. Nem todo caminho que eu acho que é o melhor para mim é o caminho que faz Deus feliz. Mateus capítulo 15, versículo de 21 a 28. Olha o sofrimento dessa mãe. Jesus partiu dali, retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia, e eis que uma cananeia gritava. Essa mãe não só fala com Jesus, essa mãe grita, e essa mãe reza: minha filha está cruelmente atormentada por um demônio, tem piedade de mim. Agora o versículo 23 é importantíssimo. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então, há momentos na sua vida onde você está vivendo uma grande provação. E veja, muitas vezes na vida, quando Deus responde, não era aquilo que a gente queria ouvir. Nós falamos com Deus, nós oramos a Deus e muitas vezes nós não temos resposta, e quando nós temos, não é a resposta que a gente queria ouvir, mas é a resposta que a gente precisa ouvir. Escuta o que eu vou te falar agora. Quando Deus fala, quando Deus faz silêncio, é porque você precisa de silêncio. Quando Deus fala o que você não quer ouvir, é porque você está precisando ouvir aquilo. Então tem momentos na sua vida onde você vai pedir algo para Deus e Deus vai te falar não. Às vezes você vai pedir algo para Deus e Deus vai falar para você espere. E se Deus está falando espere, então você está precisando daquele espere.
Aquela mulher chega para Jesus e pede: minha filha está atormentada por um demônio. E o que Jesus fala? Não fala nada. Ela precisava desse silêncio. E nesse silêncio Deus estava aumentando a sua fé. Quantas coisas você pede para Deus e Deus talvez vai te dizer: não convém que eu te dê isto. Então Deus vai permitir muitas vezes momentos na nossa vida, provações, tempo de espera, também para nos provar, também para nos purificar, também para nos corrigir muitas vezes. E aí você vai se revoltar contra Deus? Ou você vai aceitar o desígnio? Ou você vai aceitar porque nós não sabemos o porquê que Deus está respondendo isso? Eu quero que você entenda que há coisas acontecem na nossa vida e nós não entendemos o porquê, nós não entendemos o para quê. Deus às vezes precisa interromper os nossos passos, interromper os nossos planos. Não sem a nossa liberdade, nunca sem a nossa liberdade. Mas eu quero que você entenda que Deus está guiando a sua vida. Deus estava guiando a vida de Jó. E no tempo certo, tudo aconteceu na vida de Jó. A palavra de Deus diz que Jó depois recebeu 10 vezes mais todas as coisas. E muitas vezes na vida nós somos assim. Nós caminhamos nos nossos caminhos, nos nosso jeito, dos nossos conceitos, e nós não reconhecemos a voz de Jesus. Então eu quero que você entenda que Deus não tem prazer em castigar você, embora muitas vezes nós precisemos. Então nós queremos viver uma vida sem a correção de Deus? Nós queremos viver uma vida muitas vezes do nosso jeito? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por Ele. Se Deus corrige você é porque Ele ama você. E castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Tem provas na nossa vida que é para a nossa correção. Tem provas na nossa vida que é para amadurecimento espiritual. Jesus fica em silêncio, mas quando eu não gostei do silêncio que Ele fez, porque eu falei com Ele, Ele não falou comigo. E agora que Ele fala, eu também não gostei do que Ele falou. Então na vida, às vezes Deus fica em silêncio e a gente não gosta. Queríamos que Ele falasse. E às vezes Deus fala, só que Ele fala o que a gente não queria ouvir. Eu costumo dizer que Deus sabe tudo e a gente não sabe nada. Eu gosto de falar assim, meu jeito de falar. Deus sabe tudo e a gente não sabe nada. Paulo, basta-te minha graça. Porque é na sua fraqueza, Paulo, que se revela totalmente a minha força. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: Paulo, não é sua força, Paulo. É a minha. Paulo, você é grande, mas você não faz nada. É eu que faço tudo em você. Portanto, aí Paulo fala agora: portanto, eu prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Aquela mulher podia ter se revoltado, mas aquela mulher responde diferente. Eu quero te pedir uma migalha do seu poder. E se o Senhor me der uma migalha do seu poder, a minha filha vai ficar curada. Meu Deus, ela não escutou o que ela queria, mas ela respondeu como Deus queria. Disse-lhe então Jesus: ó mulher, grande a tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. É como se Jesus dissesse para ela: minha filha, eu nunca vi uma fé como a sua aqui. Pode voltar para tua casa. Vai voltar para tua casa, porque tua filha não tem mais demônio, ela está curada. Então eu e você, nós precisamos usar o tempo de prova, de silêncio de Deus, para a gente amadurecer. Para a gente tirar a nossa vaidade, como Paulo. Para sair um louvor sincero dos nossos lábios, como Jó: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E veja, Deus quis parar o caminho de Saulo, mas para oferecer um caminho maior do que ele jamais percorreu na sua vida. Paulo apóstolo, se tornou um dos maiores pregadores que o mundo já viu. Essa mulher cananeia sofreu com o silêncio de Jesus, mas no tempo certo, no momento certo, ela recebeu o milagre que ela tanto buscava. Aceitemos as correções de Deus. Então muitas vezes a vida é assim, nossa vida é assim, né? Nós temos que ultrapassar de uma margem para outra. Nós temos as nossas estradas, nós temos as nossas obrigações, nós temos uma vida a viver e de repente na barca da sua vida começa a vir a tempestade da vida e começa a encher o teu barco, começa a atingir a tua vida, a tua família, o teu casamento.
Então a minha barca, a barca da minha vida já começou a encher de água. A tempestade não está só do lado de fora. Não, o problema é que agora está atingindo a minha barca, a minha vida. A tempestade está gigante. Os problemas na minha vida estão gigante. E onde que está Deus nessa hora? Com a Cananeia ele não fala nada. De primeiro momento, quando ela fala. E agora? Jesus está dormindo. É essa sensação que eu e você muitas vezes temos na hora da aprovação. Parece que Jesus não está nem aí para a gente. Agora eu relembro, silêncio de Deus não significa ausência. Ele não estava falando nada, mas ele estava presente. E deixa eu falar uma coisa para você. Podia vir a tempestade que viesse. Se Jesus estava naquela barca não afundaria nunca. Se Jesus está na tua barca, a tua vida não afunda nunca. Tudo que está acontecendo no mundo, que parece que perdemos o controle, parece que o mal vence. Não, o mal não vence. O mal não vence. O mal tem seus dias contados. No tempo certo, no dia certo, tudo vai passar. Então, muitas vezes, é ensurdecedor o vento, é ensurdecedor o mar. E quem tem o poder de calar eles? Jesus, Deus. Você não tem poder sobre a sua vida. Você não tem poder sobre a sua tempestade. Você não tem poder nenhum de só por você mesmo dizer para que a sua doença se cale, para que este problema da sua vida se cale. Então veja, na vida de Jó, na vida de Paulo, na vida da Cananeia, na vida dos apóstolos, é sempre a mesma coisa. Deus permite situações para que nos prove a fé, a santidade, a humildade. A provação na nossa vida precisa provocar em nós santidade. Então, meu irmão e minha irmã, toda aprovação que Deus permite na minha vida e na tua vida não é para te destruir. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Nenhuma provação que veio até você e virá até você é algo que você não dê conta. Você vai dar conta. Nenhuma. Deus não vai deixar que venha algo que você não dê conta de suportar. Se Deus está permitindo toda essa provação na sua vida, Deus vai te dar os meios para você sair dela. Então, coragem. Eu sei que Deus foi falando com você, cada um no seu contexto de vida. Que Deus te abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.